E aí, toda vez que o apóstolo usar a expressão o pecado, não necessariamente todas as vezes, mas sempre que ele estiver dentro de um contexto, ele vai falar sobre o pecado enquanto uma consciência caída. O pecado enquanto alguma coisa que habita ou que está organicamente no homem e que precisa de ser destruído. Ao passo que quando ele coloca a expressão os pecados, ele se refere a atitudes, a procedimentos, a ações que são frutos do pecado. Como se o pecado, atenção como estou colocando, como se o pecado fosse uma raiz e uma árvore que tivesse com suas raízes enraizadas no âmago do ser humano, e os pecados fossem então os frutos produzidos por essa árvore. Quando eu digo como se fosse, eu digo isso porque é comum na teologia convencional, e nós não fugimos a esta regra no passado. Hoje nós estamos procurando, inclusive, corrigir o entendimento para tocarmos a verdade com maior propriedade. É comum na teologia convencional entender o pecado enquanto uma natureza. Entender o pecado como a presença do mal. Ou seja, costuma-se entender o pecado, as trevas, o mal, como a morte, como sendo algo em si mesmo, como sendo algo a priori. Então nós partimos do seguinte entendimento: ora, se Deus é o único criador, na verdade, Deus ele é criador e é o único criador, porque somente Ele pode criar algo. Sabemos nós que Deus criou todas as coisas, que tudo o que existe foi por Ele criado. Embora as suas existências, muitas delas, estejam degradadas ou deformadas em razão do pecado, mas o fato é que tudo o que existe, degradado ou não, tem origem, a priori, em Deus. Ele é o Criador. Então, se existem anjos, foi porque Deus os criou. E, por exemplo, se existe Satanás enquanto anjo, criação original de Deus, então Deus o criou. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo, ou que seja um querubim, como vocês quiserem. E esse querubim, portanto, como diz Ezequiel capítulo 28, lá nos diz que ele foi criado perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então Deus não criou o diabo. Deus criou anjos, arcanjos, querubins, todos em perfeito estado. Se houve degradação dos seres, tudo bem. Mas Deus não criou o diabo, como também não criou as trevas.